Bem, gente, então nós tínhamos parado exatamente nesse ponto aqui, no qual nós tínhamos deixado a seguinte pergunta: o que é riqueza para você? Claro que assim, o conceito de riqueza ele é muito relativo, até porque ela pode variar de acordo de pessoa para pessoa. É assim, e aí nós temos vários tipos de riqueza: riqueza emocional, riqueza afetiva, riqueza espiritual, enfim. Mas só que a riqueza que nós estamos trabalhando aqui é a riqueza financeira. Ou seja, uma riqueza que possa ser medida monetariamente. Mas assim, aí algumas pessoas, para eu ter outros tipos de riqueza, eu preciso ter a riqueza financeira. Não necessariamente. Existem pessoas que são muito bem, vivem muito bem, né, com o que tem, né, com a riqueza financeira que tem, e tem as outras dimensões de riqueza de forma abundante. Não necessariamente não é o fato de você ter a riqueza financeira, digamos assim, robusta, significativa, que vai permitir que você tenha os outros tipos de riqueza. Né? Claro, assim, que a riqueza financeira ajuda e muito ajuda, nós não podemos ser demagogos quanto a isso, mas por outro lado, não podemos esquecer que podemos obter outros tipos de riqueza, riqueza emocional, riqueza afetiva, riqueza espiritual, por exemplo, sem a necessidade de ter riqueza financeira de forma robusta, de forma estruturada. Então, feito essa introdução, vamos verificar o que seria então essa riqueza financeira, que é essa riqueza que nós estamos trabalhando nesse curso. Bom, a riqueza financeira, eu já tinha até escrito aqui, riscado, mas enfim. Riqueza é tudo aquilo que é capaz de gerar renda. Bom, então tudo aquilo que é capaz de gerar renda é uma riqueza. Por exemplo, eu tenho um saldo em poupança de R$ 100. Isso aqui, essa poupança de R$ 100 é sua riqueza. E aí, esse investimento na sua poupança vai lhe gerar um juros, digamos, de 1 centavo. Isso aqui é sua renda. Então, observe que riqueza gera renda. Então, no nosso olhar aqui, no nosso exemplo, riqueza é tudo aquilo que é capaz de gerar renda. Aí, as pessoas podem ter o tipo assim, a renda ativa, que nós já falamos até na aula 1, né, mas é bom a gente sempre reprisar. Renda ativa decorre do seu emprego formal ou trabalho. Se você é um autônomo, por exemplo, assim, você precisa estar ativo para gerar renda. Né? A sua riqueza, o seu trabalho, o seu labor, a sua competência. Esse labor, esse seu trabalho, essa sua competência, essa sua riqueza intelectual vai ser transformada em renda, porque você vende a sua força abraçal, se for o caso, né? Essa sua inteligência, esse seu saber a uma outra pessoa, pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica, e em troca, essa pessoa vai lhe remunerar por isso. E para que você obtenha essa remuneração, você precisa estar ativo. Você precisa entregar algo a essa pessoa e em troca essa outra pessoa lhe devolve a renda. Então, a renda ativa é isso. É quando você tem um emprego formal ou trabalho que lhe gere uma renda por isso. Já a renda passiva é aquela que, do ponto de vista matemático, financeiro ou contábil, enfim, lhe gera a tão sonhada a independência financeira. É quando você tem renda passiva decorrente dos seus investimentos suficiente, superior às suas despesas mensais, e aí você, do ponto de vista financeiro, não precisa mais trabalhar. E a renda outras, né, que decorre, dentre outros fatores, da condição social da pessoa, né, que seria o Bolsa Família, né, ou alguns incentivos governamentais, por exemplo. Então, seria esse tipo de renda outras. Então, você tem a renda ativa, né, que você precisa do seu labor, do seu trabalho, da sua força de trabalho para gerar renda. Você tem a renda passiva, que decorre dos seus investimentos, é essa aqui que lhe permite a independência financeira, e a renda outras, que decorre da condição social, da circunstância no qual você se encontra. Por exemplo, a Bolsa Família, por exemplo, é um outro tipo de renda. Existem autores, por exemplo,
que trazem que a pessoa tenha 5 tipos de renda, 6 tipos de renda, mas eu acho que nós termos conhecimento desses 3 tipos, principalmente desses 2 aqui, já é mais do que suficiente. Bom, e aí, a grande pergunta que se faz também nesse contexto é o seguinte: de onde vem a renda das pessoas? Né? Assim, dos indivíduos, de eu, você que está assistindo esse curso, da onde vem a renda? De onde vem a sua renda que está assistindo esse curso? Bom, baseado no livro Pai Rico e Pai Pobre, basicamente nós podemos categorizar as pessoas, né, no tocante à geração de renda em 4 formas: o empregado, o dono de um negócio, o autônomo e o investidor. Então, basicamente, as pessoas elas conseguem gerar renda em maior ou menor grau dessa forma. Ou você está muito dentro desse quadrante, ou você está dentro desse quadrante, ou você está dentro desse quadrante, ou você está dentro desse quadrante. Mas aí você pode perguntar: poxa, Bruno, será que eu posso estar mais em um quadrante do que em outro? Sim. Né? Por exemplo, o ideal é que você parta desse quadrante daqui para o quadrante de cá, do ponto de vista financeiro, obviamente. Né? Mas nós vamos ver esses conceitos mais à frente. Beleza. Então, o empregado é aquele que tem um emprego formal, ou seja, aquele que tem uma carteira assinada, né? Ou é um servidor público, enfim. Então, esse é o empregado. Ou seja, aquele que vende o seu labor, vende a sua inteligência, vende a sua competência para um outro ente, uma outra entidade. Entidade aqui refere-se à pessoa física ou à pessoa jurídica. E, em troca, essa entidade, essa pessoa, lhe remunera por isso. Então, o empregado é isso. Ou seja, é aquele que tem uma carteira assinada, né, é um servidor público, enfim. Já o autônomo, não. O autônomo são aqueles que trabalham por hora, ou por conta própria, ou por demanda. Né? Por exemplo, professores horistas. Por exemplo, o professor ele vai lá, dá 1 hora de aula, ele é remunerado por isso. Então, esse é o autônomo. Ou seja, ele tem uma autonomia maior para lidar com o seu trabalho, ou seja, não tem a figura da subordinação, se comparado com o empregado. Né? A subordinação no sentido assim aqui, gente, é o seguinte: você tem um empregado aqui, você tem um empregador, né, que diz empregador. O empregador diz as regras para que o empregado execute as demandas. Então aqui existe uma ideia de subordinação, mas essa é a subordinação em relação entre patrão e empregado, enfim. E aqui não, aqui a pessoa ela é autônoma. A pessoa aqui ela é autônoma para dizer como ela vai trabalhar. Ou seja, ela é paga por hora, ou seja, a pessoa, por hora, por exemplo, a pessoa, o demandante do serviço, né, chama aquela pessoa vai lá num determinado momento, faz o seu serviço, presta o serviço, pronto, acabou, né, entrega o serviço ou o bem que está produzindo, em troca recebe a remuneração, pronto, acabou. Por outro lado, como nós nos referimos a o dono de negócio, são os empresários, ou seja, são as pessoas que têm empresas, né? Eles são donos de um negócio, geralmente eles apresentam uma solução para a sociedade de algum problema que a sociedade se encontra, né? Eu, por exemplo, né, nesse momento aqui, eu me enquadro mais como um dono de um negócio, né? Porque eu sou um empresário e nesse momento eu entrego uma solução para a sociedade. E, por fim, o investidor. O investidor são aqueles investidores profissionais, ou seja, a pessoa ela tem a profissão dela, qual é? Investidor, certo? Então, essas são as formas, de acordo com Robert Kiyosaki, que as pessoas, os indivíduos, né, obtêm renda. Isso não quer dizer necessariamente que eu, sendo empregado, eu posso ser um dono de negócio. Posso sim, por exemplo, eu sou empregado, né? Eu sou professor, né, em instituições, né? Exerço a minha profissão, né? Eu sou contador e, ao mesmo tempo, eu sou dono de um negócio, né? E, às vezes, brinco de investidor. Então, observe que esse conceito trazido por Robert Kiyosaki, né, ele na verdade serve para categorizar, mas isso nada impede que tenhamos indivíduos, né,
que perpassam por esses quadrantes, né? Ou a pessoa, o indivíduo, ele pode tangenciar todos os quadrantes. É possível, sim, não há nenhum problema quanto a isso, certo? Quando, deixa eu até apagar isso aqui, gente. Quando a pessoa é um empregado ou um autônomo, deixa eu apagar isso aqui para o slide ficar mais bacana. Perdão. Quando eu me refiro a um empregado ou um autônomo, na verdade eu estou me referindo assim a uma pessoa que trabalha por dinheiro. Ou seja, para sobreviver, ela precisa entregar uma força laboral, ela precisa entregar algo e em troca ela recebe o dinheiro. Então, em função disso, principalmente elas trabalham por dinheiro. Por outro lado, os donos do negócio e os investidores, eles trabalham, o dinheiro trabalha por eles. Então, na verdade, aqui a relação é inversa. Então, na verdade, os donos de negócio e investidores, eles fazem o quê? Eles fazem com que o dinheiro trabalhe por eles. Né? Ao passo que o empregado e o autônomo não. O empregado e o autônomo, eles precisam trabalhar por dinheiro. E aí, a ideia existente... Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Então, a ideia existente da independência financeira, ou seja, você tem renda passiva suficiente que gere, que cubra seus gastos mensais, consiste em passar do quadrante EA, ou seja, do empregado autônomo, ou seja, daquelas pessoas que trabalham por dinheiro, para o quadrante DI, né? E aqui esse slide aqui está redundante, não sei porquê, veio, mas enfim, tá aqui, deixa aí. Então a ideia existente na educação financeira é eu passar do quadrante de empregado e empregado administrador é ótimo, de empregado e autônomo para dono de um negócio e investidor. E aí, nós já vimos esse slide anterior, observe que o EAA, a grande... Opa, deixa eu ver o que eu fiz aqui, minha gente. Pronto, é isso aqui. Tá, então, o EA, aqui nós estávamos nesse slide. Então, o EA, ele está aqui na base. Então, toda pessoa, ela começa na base EA, ou seja, ela é um empregado ou autônomo. E aí, à medida que o tempo vai passando, essa pessoa que está no lado EA, ele passa a ter educação financeira, ou seja, ele passa a ter conhecimentos financeiros, né? Referente à gestão de suas receitas, suas despesas, de sua poupança e investimento. Depois ele passa a ter alfabetização financeira, ou seja, ele não se limita à educação financeira, ele passa a ter atitudes financeiras e comportamentos financeiros. Depois ele passa a ter inteligência financeira, ou seja, ele passa a ter outros mindsets com relação às suas finanças. E no topo ele chega à sua independência financeira. Então observe que existe todo um trabalho aqui saindo do EA para ir por DI. Mas aí você pode perguntar, poxa, Bruno, eu gosto de ser empregado. Tá, não há nenhum problema quanto a isso. Na verdade, eu estou trabalhando aqui no conceito de independência financeira e que, na verdade, a vida é feita de escolhas. Mas, assim, o ideal, assim, do ponto de vista financeiro, é que você tenha a sua independência financeira. Ou seja, você sobre tempo, né? E esse tempo você aplique nas coisas que realmente você gosta de fazer, né? Por exemplo, surfar, né? Dar aulas, né? Enfim, outras coisas prazerosas para além, né? Do seu emprego formal. Claro, se você conseguir aqui unir, né? O fato de você gostar do trabalho, de ser empregado e ao mesmo tempo conseguir sua independência financeira, não há nenhum problema quanto a isso, né? Não existe, na verdade, assim, nada engessado aqui, né? Existem múltiplas possibilidades. E aí eu trago esse slide bem interessante que trata das fases da vida financeira da pessoa, né? Aqui esse slide é bem legal, que ele fala assim, olha, como é que é a vida financeira de uma pessoa? A pessoa começa aqui nos 20 anos, né? Que ele traça aqui só seu objetivo, né? Ele começa a poupar, investir, começa geralmente ali a menina ou menino com 20 e poucos anos, geralmente, claro, comporta exceções, principalmente numa realidade brasileira como a nossa. A pessoa entra na faculdade, começa ali a trabalhar, enfim, né?
Aqui, na verdade, né, nessa fase aqui, a pessoa está mais suscetível a assumir risco, né? Aqui, nas fases do 30, 40, a pessoa, né, constitui família, né? Ali com seus 35, 33 anos, a pessoa constitui família, se casa, né? Aqui, a partir dos 40 anos, você tem ali os 40, 50 anos, ali a pessoa passa a ter filhos, né? A pessoa já pensa, olha, daqui a algum tempo a minha força laboral ela vai diminuir, né? E como a minha força laboral já diminuiu, eu preciso me salvaguardar, me proteger para quando eu tiver nessa fase aqui, de 65 anos e me aposentar, né? Então observe que toda essa fase aqui, deixa eu pegar aqui um marca-texto de Covert. Então, observe aqui, né, partindo de uma ideia, uma condição natural de temperatura e pressão, a pessoa nessa fase aqui acumula riqueza, né? Ela acumula recursos financeiros, ela acumula patrimônio que ela começa a gozar, principalmente aqui nessa fase, né? Dos seus 40, dos seus 50 anos. Então podemos dividir aqui em dois grandes momentos. Aqui você tem a fase da acumulação, e aqui do desfrute. Claro que, como eu falei anteriormente, isso aqui é um padrão, é um modelo e comporta exceções. Tem gente que já encontra a fase de desfrute aqui ainda na fase dos 30 e 40 anos, né? Nessa fase dos 30 a 40 anos, dos 20 aos 40, a pessoa está mais suscetível a correr risco. Ela é até recomendável, de acordo com alguns estudiosos, que a pessoa possa correr risco aqui, porque ainda teoricamente ela dispõe, né, de uma vida laboral, né, ainda pela frente, que possa permitir que ela recupere, né, se porventura ela cometeu algum equívoco lá atrás do ponto de vista financeiro. Então essas são as fases da vida financeira de um indivíduo, né? E aí a grande pergunta que se tem aqui é a seguinte: bom, eu tenho a educação financeira de um lado, né, e a independência financeira do outro. E aí a pergunta: qual é a ponte que leva eu da educação financeira, né, daquele núcleo elementar, para a independência financeira? Eis que surge a contabilidade. Que a contabilidade, ela exerce exatamente esse papel. Ela leva o indivíduo do lado da pessoa que trabalha por dinheiro para o lado da pessoa que faz com que o dinheiro trabalhe por ele. E aí nós voltamos àquele conceito da aula 1, de riqueza, trazido por Robert Kiyosaki. Ora, eu tendo o pleno conhecimento de contabilidade, eu conseguirei ter controle sobre a minha riqueza patrimonial e, por consequência, eu conseguirei alcançar minha independência financeira. Bem, então nós já chegamos ao limite da nossa aula. No próximo segmento, daremos continuidade daqui no nosso curso Finanças Pessoais de A a Z. Um abraço a todos e até a próxima.